Oi, gente! Começando mais um programa, eu sou Edu Scarfon, mas você deve estar estranhando, né, de estar me ouvindo nesse horário, porque hoje eu vim aqui para participar e bater um papo delicioso com a minha amiga Ana Chaves, ela que está aqui com a gente na Mundial, você sempre vai encontrá-la nesse dia e nesse horário. Ela é psicoterapeuta, é neurocientista e hoje eu vim aqui invadir o programa dela para a gente poder conversar um pouquinho. Você que está aí do outro lado, tendo o primeiro contato com ela, conhecê-la melhor, saber a história dela, né? E tudo que você vai encontrar neste programa que é de superação. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Edu. Que prazer enorme estar aqui falando com você nesse momento. Todo meu. Dividir um pouquinho da minha história, né, para que as pessoas entendam o porquê superação, porquê o nome desse programa. E vamos juntos. Vamos junto. Obrigado pelo convite para participar aqui contigo. Agora, Ana, o que a galera vai encontrar nesse programa aqui de superação? A galera vai encontrar muitas mulheres, né, que vão estar trazendo histórias de vida, superação, mulheres que conseguiram transcender barreiras, né, que a vida coloca, a sociedade ainda traz para mulheres afros, mulheres que querem ser dona de casa, mas que muitas vezes são julgadas, mulheres que são profissionais, mas que muitas vezes se culpam por estar ausente, todas as vertentes dessa mulherada maravilhosa, né, que vão poder estar aqui com a gente, ouvindo um pouco de relato para se espelhar. Muito legal, né? Eu acho que nós estamos todos precisando de bons exemplos, exemplos de força, né? Que a gente vive uma instabilidade tão grande, né? Às vezes influenciados pelo meio, pelo nosso país, né? E é bom a gente ver essas pessoas que são fortalezas e nos passam segurança. Agora, você é psicoterapeuta, né? Neurocientista, a gente acompanha você nas redes sociais, já vou pedir para você falar para a galera aí, né? Como te encontrar, e ela passa, gente, nos vídeos, nos cortes, nos reels, uma coisa muito boa pra gente, assim, de segurança, sensatez, equilíbrio. Agora, e a sua história? Eu imagino que você também deve ter tido diversas superações, né? Até chegar aqui onde estamos. Eu entendo, né, que todo mundo que está aqui assistindo precisa saber por que superação. Né? Eu tive um sonho, através da minha história, que eu estou começando do final para o começo, de fazer um programa, né? No início não era um programa de rádio, algum programa terapêutico com o nome Superação. E isso ficou na minha gaveta. Por quê? Porque desde os 17 anos que eu sou diagnosticada com pseudotumor cerebral. E eu já fiz 2 cirurgias, eu me formei em Direito, depois fiz até o 2º ano de Medicina. Não consegui terminar porque fiquei com uma sequela nas mãos, que eu fiquei trêmula, com o braço, meu braço ele é dormente e me impediu. Uhum. E um amigo olhou para mim uma vez, num momento em que eu estava com depressão, pelas portas fechadas, pelos sonhos que eu tinha, e ele falou que haviam várias formas de curar. E eu comecei a estudar sobre a psique humana, sobre a neurociência, para me salvar daquela dor, para entender como transmutar, como ressignificar tamanha dor. E nisso eu fui sendo envolvida, escolhida, e hoje eu não me vejo de outra forma, a não ser acolhendo, ouvindo, caminhando junto com essas pessoas, a fim de que elas brilhem, caminhem os seus caminhos sozinhos. Muito legal. Parabéns pela história de superação. Me lembra muito o arquétipo de Chiron, né? O curador ferido, que é aquele que cura, né, as pessoas, ajudando-as, né, no enfrentamento ali das adversidades, mas que também compartilha de uma dor pessoal e por isso tem empatia, né, e sabe ali se colocar
no lugar do outro. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas estão numa posição de curador, né? Às vezes até do ponto de vista holístico, espiritual, enfim, mas parece estar falando ali de um modo teórico apenas, né? Não tem aquela relação de se compadecer, aquela sensibilidade, né? E esse arquétipo do curador ferido é isso, né? Se pôr no lugar do outro e é você perceber o quão a fragilidade está em todos nós também. Todos, né, temos a nossa vulnerabilidade, as nossas fragilidades. Esse é o meu grande diferencial. Uhum. Eu olho cada pessoa como única, porque eu entendo a dor, eu entendo as intempéries da vida, porque eu senti na pele. Na verdade, eu fui escolhida para estar nesse lugar. Eu não escolhi. E naquele momento lá atrás, eu tive muita dúvida, né, do que Deus queria de mim. Uhum. Mas, com o tempo, porque Deus é perfeito e Ele coloca tudo no lugar com os aprendizados que a gente precisa ter, eu consegui ir enxergando e ser grata por tudo que aconteceu comigo. Hoje eu sou uma pessoa muito grata, tanto é que recentemente aqui em São Paulo surgiu um tratamento que é único no Brasil e aqui em São Paulo pioneiro, que eles fazem através de laser, né? Eles vão até o tálamo, que é uma parte do nosso cérebro, e pode me ajudar a não ter mais essa dormência, esse tremor nas mãos. E, incrivelmente, eu parei assim e falei, não sei se eu quero isso agora. Te atrapalha no dia a dia? Muito não me você atrapalha. Já... Uhum. Então, para mim, assim, atrapalhava muito na época da adolescência, aquela fase que a gente quer impressionar as pessoas, que você vai sair com um namoradinho e você vai pegar um copo e você treme. Muitas vezes me incomodou em fila de banco, quando eu estava no banco e as pessoas diziam, quer uma água, a senhora está nervosa, está passando mal. Mas com o decorrer do tempo, foi igual às rugas. Uhum. Eu comecei a olhar... Mas não tem rugas aí não, viu? Não, as pessoas que têm rugas, elas não falam... A minha ruga faz parte da minha história. Cada ruga que eu tenho faz parte da minha história. Minhas experiências, minhas vivências, tudo que eu passei. Não contra, né, a estética, mas assim, isso aqui é um exemplo de como eu penso em relação ao meu tremor e a dormência no meu braço hoje. A única coisa que eu não consigo é colocar linha no fundo de uma agulha. Mas já é algo difícil. Já é difícil para qualquer pessoa. Quando tem alguma coisa hoje, na maturidade, que eu digo que eu sou uma mulher 40 a mais e que, graças a Deus, os 40 anos me trouxe... Eu acho que eu vivo a melhor fase da minha vida, de me entender, de me conhecer, de saber quem eu sou, o poder que eu tenho, né? A felicidade de ser uma mulher, olhar minha trajetória, né? E me ver como uma fênix. Uhum. Eu sou uma fênix, porque a vida me disse não muitas vezes. Me disse não desde quando eu era pequena, que meus pais me diziam... era de outra criação, me diziam como eu deveria agir, que mulher direita tem que falar assim, tem que agir de tal forma, tem muitas regras, né? Aquela recatada do lar. Uhum. E eu sempre fui uma visionária, eu sempre entendi a vida diferente. Eu sempre achei que eu, como mulher, eu podia o que eu queria, desde que que eu não prejudicasse a vida de ninguém. E é assim que eu crio minhas filhas. Então... eu fui transcendendo barreiras na minha vida e aos 17 anos eu tive essa barreira um pouco maior, mais desafiadora, mas que hoje me faz essa mulher potente, me faz essa mulher que eu não vejo barreiras para as coisas. Né? Então, assim, quando eu vou dar palestra, eu tenho dificuldade de segurar o microfone na mão. Eu sempre falo, olha, gente, eu tenho... uma dificuldade, eu preciso colocar o microfone de lapela. Ou um headphone. Em uma época da minha vida isso era um tabu. Hoje não mais. Uhum. Hoje eu honro a minha história. Eu acho que as nossas feridas, né, pessoais, elas são símbolos, né, também da nossa força, né? São as tatuagens que a gente carrega, né, naturais aí da vida, símbolos da nossa superação.
Então eu acho que assim, é um exemplo de força incrível, né, para a galera e ao mesmo tempo, assim, muita gente cai na posição errada, que é a do vitimismo, né? Então assim, para mim as coisas sempre foram muito difíceis ou são difíceis, isso me limita nisso, naquilo. E aí a pessoa sem perceber, ela vai utilizando aquilo como uma muleta. É claro, é algo sempre assim desafiador, né? Tem também a sua dificuldade, mas a pessoa às vezes ela aumenta o problema, problematiza mais e foca muito mais nele, e você foi para o outro lado da história, né? É claro que talvez em algum momento tenha sido mais difícil, como você disse lá nos 17 anos, mas depois você conseguiu transformar isso e de um ponto ao outro, né? E superar e construir coisas e continuar fazendo, isso é muito legal, porque tem gente que fica parado. As pessoas têm uma tendência natural, né? Porque o vitimismo é mais fácil. Quando você se coloca no lugar de vítima, você tem aquela coisa do, coitado, ele não consegue. E eu nunca me permiti estar nesse lugar. Eu sempre tive, eu sempre tive ojeriza de olhar para mim e falar que eu não podia. Eu posso sim, eu quero sim. E eu acho que por isso que quando a medicina foi negada para mim, eu olhei e falei assim, meu Deus, uma coisa que realmente, de fato, eu não iria conseguir, porque tem as matérias que você precisa lidar com pessoas, com vidas, e eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma pessoa que eu penso muito no outro, então eu não iria arriscar a vida de ninguém. A condição não permitiria, Não né? permitiria. Eu teria que entrar aí num processo judicial para mudar o meu curso, a minha grade, e que iria, eu entendi naquele momento que iria me trazer mais sofrimento do que coisas boas. E por isso eu decidi parar. Só que a vida, ela é linda demais. E a gente precisa entender. E não é aquela felicidade que é vendida, né? Tem a fórmula da felicidade. Todas as pessoas, eu costumo dizer que nós estamos aqui numa escola, escola da vida. Todo mundo vai passar por momentos difíceis, momentos menos difíceis, dias de dores, dia de amores, mas a forma da gente encarar cada situação é que muda. Eu falo muito isso para os meus pacientes, eu falo, a forma que você está encarando é que está mudando a situação. Se você encarar a situação com menos peso, com mais olhar de propósito, o que a vida está querendo me ensinar? Por que está me colocando de novo nesse lugar? As pessoas não se questionam, aí aponta, tipo, a culpa é dele. Não, a autorresponsabilidade, ela precisa existir. Ela precisa existir por quê? Porque ela é o início do caminho da cura. E ainda que você não tenha ido pelo caminho da medicina, você trilhou o caminho da cura, né? Sim, e trilha sim. até hoje, ajudando as pessoas em várias questões, né? Porque eu imagino que você atenda todo tipo de caso, de circunstâncias, e isso também vai dando uma desenvoltura, né? Cada vez mais você vai se desenvolvendo, né? Quando você vai lidando com questões diferentes, né? Diversas. Como que é isso? Você atende as pessoas com as questões mais variadas. Atendo pessoas com as questões mais variadas, porém eu fui muito escolhida por mulheres e homossexuais. Tá. Então, assim, foi algo que eu não escolhi, não foi algo que eu falei, só atendo esse público. Mas veio, né? Mas veio. E eu acredito que é o meu propósito, porque cada caso é a coisa mais interessante que existe. Cada caso tem um pontinho que eu preciso melhorar em mim. Isso que você falou é muito interessante. Porque, assim, agora para quem acredita em energia, né, Muito, e tudo mais, né? muito. Não tem como. Eu, assim, como tarólogo, né, durante muitos anos eu atuei, assim, com tarô diariamente, né, e astrologia. Hoje eu ainda atendo, menos, né, por conta da TV, do rádio, mas ainda atendo. Só que o que eu sempre notava é que muitos dos casos que eu pegava, o que a pessoa estava vivendo, refletia aquilo que eu estava também vivenciando. Então, muitas vezes o que eu estava falando para o outro, eu estava falando para mim ao mesmo tempo. É incrível isso. Sim, assim, 100% dos casos tem algo que eu saio refletindo na minha vida. E assim, interessante que as minhas maiores dores aparecem com mais frequência. E eu consigo olhar aquilo hoje, com a maturidade profissional, eu consigo olhar aquilo e falar,
isso eu preciso melhorar em mim, para que eu consiga conduzir com que ela possa melhorar na vida dela. Porque se eu não tiver contrita comigo nessa dor, como que eu vou passar para ela? Por acreditar em energia, eu também sou mestra em psicologia transpessoal, né? E é uma área que eu acredito perfeitamente. Muita gente me questiona, né? Ana, neurociência, pura ciência, funcionamento do cérebro, né? Sinapses neurais, como que funciona. Psicanálise, Freud, Lacan, Jung. Eu vou mais para uma vertente junguiana, porque eu gosto mais da espiritualidade, eu sou muito espiritual. A psicologia positiva, que é uma área também que eu abordo, que eu estou finalizando o doutorado, que é uma área que traz... E as pessoas confundem muito a psicologia positiva com uma positividade tóxica, que é um assunto muito importante, que tem em voga hoje, porque as redes estão cheias de profissionais não profissionais que ficam falando, se você for positivo, se você só pensar positivo, se você isso, se você aquilo, você vai ser bem-sucedido. Não é bem assim, né? A neuroplasticidade cerebral, ela funciona muito bem. O nosso cérebro, todas as mensagens que a gente envia para ele, ele vai receber e ele vai conduzir porque ele é uma criança obediente. Porém, tudo é ciência, tudo é conduzido, não é nada dessa forma tão mecânica, né, como está se vendendo hoje em dia. Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. Até porque, como você falou, cada um é um ser, né? Tem a sua individualidade, vai funcionar. Carregado da sua história. Exato, né? Então, cada um vai ter sua mecânica, né, de funcionamento. Muito legal, gente. Agora, a Ana, você atualmente tem focado em palestras, faz também sessões, né, particulares, atendimentos? Hoje em dia... menos sessões, porque eu estou sendo engolida por palestras, mentorias e treinamentos, mas ainda atendo alguns pacientes com sessões particulares, mas é uma paixão, né? Eu quero impactar a vida das pessoas. Eu sempre repito para todo mundo que eu acordo todos os dias com o desejo de mudar a vida de pelo menos uma pessoa. E é esse o meu propósito de vida, porque um dia alguém olhou para mim e mudou a minha vida. E eu não vou esquecer disso nunca. Isso que você falou é muito legal, porque quando a gente sente que a gente impacta o outro positivamente, a gente é quem ganha, né? Assim, ali na hora, né? A gente sai melhor, mais fortalecido, né? Mais estimulado, e principalmente porque você está exercendo esse propósito de vida. Agora, muita gente não sabe qual é o próprio propósito, e as pessoas recorrem aqui aos programas da Vibe Mundial, aos comunicadores. Fala aí qual que é meu propósito de vida. Vê nas cartas, vê no mapa astral, perguntam para os médiuns, né? O que eles sentem a respeito. E eu acho tão complicado isso, porque essa é uma descoberta pessoal, né? Vale a gente É muito pessoal, isso, né? assim. Quando eu falo que eu sou uma terapeuta que trabalho na vertente transpessoal, é porque eu trato corpo, mente e espírito. Sempre que eu falo sobre corpo, mente e espírito, tem pessoas que se consertam quando eu falo de espírito, porque confundem com religiosidade. A religiosidade, ela vem trazendo para as pessoas um dogma muito potente, latente, que vem fazendo as pessoas serem míopes sobre o que de fato importa. Não tenho nada contra a religião, mas desde que você saiba filtrar tudo que você está vivendo, escutando. A espiritualidade, ela vai muito além. A espiritualidade, ela é te conduzir com técnica para que você consiga escutar o que está aqui dentro. Esse é o maior templo que existe. E é neste templo que está a resposta do seu propósito. É neste templo, quando você aprende a se escutar, a se conhecer de uma forma profunda, que você entende o que você veio fazer aqui. O grande problema das pessoas é que as pessoas se perderam disso. Você vê que quando teve o tsunami, que os animais, eles se recolheram horas antes porque eles estão conectados com a natureza. As pessoas morreram porque estão desconectadas.
Então, uma vez que nós que somos um universo onde nós todos temos que estar, pelo menos deveríamos estar conectados, por isso a importância que muita gente fala, pisa na areia, coloca o pé, mergulha no mar, coloca o pé na água. Foca no presente. Foque no presente, não permita que o celular engula você no momento que você tem que estar descansando, convivendo com sua família, se alimentando, que é um ponto crucial, né, hoje das pessoas. As pessoas estão perdendo essa conectividade, né, que a gente fala do mindful eating, que é o mindfulness voltado para a alimentação consciente. Então, eu como instrutora de Mindfulness, eu vivo essa realidade. Eu vivo essa realidade de onde as pessoas se perderam dessa conectividade consigo e, por isso, elas começaram a perder de forma latente a sua ligação, a resposta ao seu propósito. O que eu vim fazer aqui? Então, gente, a questão do propósito, ó, fica claro a partir dessa conversa que você vai encontrar dentro do seu templo, tá? Do seu universo aí particular, né, interior, que é uma descoberta pessoal, e as pessoas ao redor, elas podem cooperar, facilitar, mas você não pode terceirizar essa responsabilidade a elas. Agora, a Ana falou sobre a questão do mindfulness. Eu não sabia que você é instrutora. Sim. Gostei muito de saber, porque eu acho, gente, que para a pessoa que é ansiosa, que está focada ali no futuro, nos medos dela, né, das coisas não darem certo, pensando no que ela precisa resolver, o que precisa fazer mais tarde, né? Eu sou assim, eu saio de casa já pensando, nossa, hoje eu não posso esquecer disso. E eu acho que é a maior parte da população. É a maior parte. E o mindfulness, ele tem várias técnicas que ajudam a gente, né? Assim, começa a perceber, sei lá, a cortina, de onde você tá, a cor, a textura, o cheiro, toca o objeto, para puxar você para a realidade, né? E você não ficar ali com a sua mente tão agitada. Você pode explicar um pouquinho para a galera que não conhece, não sabe o que é, como que essa sabedoria pode auxiliá-los? O mindfulness, ele, de uma forma assim bem simplista, a tradução dele é atenção plena. O que seria atenção plena? É você focar no que você está fazendo para que você não fique vivendo nem no passado, nem no futuro, que você viva no presente. O mindfulness, ele, além de trazer toda essa gama, né, de possibilidades para ter uma vida melhor, o fato de ele te fazer entender que o momento presente é o mais importante, ele cientificamente é comprovado de pessoas que diminuíram a ansiedade, diminuíram a depressão, que ressignificaram traumas, que pessoas que tinham aquela irritabilidade no trânsito, de brigar em trânsito, elas aprendem a respirar antes de agir, porque elas entendem que ter calma, dá tempo para o tempo, porque quando você passa por um momento de estresse, você tem aquele momento de erupção. Se você der o tempo da respiração, de trazer para o momento presente, você traz a consciência e você vai agir melhor. Então, o mindfulness, ele é uma técnica meditativa, mas não é uma técnica meditativa, eu digo assim, nenhuma técnica meditativa é qualquer. Mas assim, é que eu sou uma apaixonada pelo mindfulness, porque o mindfulness, ele fez a minha vida mudar. Eu era uma pessoa extremamente reativa. E depois que eu estudei para ser instrutora de mindfulness, eu comecei a entender que a minha reação estava escondendo dores. Que eu não estava reagindo àquele momento com você. Eu estava reagindo às minhas dores do passado. E que eu precisava tratar esse passado. E eu fui em busca de ressignificar esse passado e mudei a minha forma de lidar com as pessoas. Então, assim, gente, a gente falaria a tarde toda sobre mindfulness, porque é fantástico, mas a gente vai ter oportunidade, Sim, até tem diversos programas, né, que virão por aí. Para falar, e eu sou assim, procurem instrutores de qualidade. Aqui em São Paulo tem muitos, eu fiz na Unifesp, mas a USP, vários lugares tem instrutores fantásticos. Tem que ser alguém que estudou e tenha qualidade para conduzir você da melhor forma.
Muito bom. Pessoal, então esse programa teve o propósito de apresentar para quem não conhecia ainda a Ana Chaves, que estará sempre aqui com vocês nesse dia, nesse horário. Vocês também poderão acompanhar pelo YouTube, lá no canal também da nossa Madrugada Astral, mas também pelas redes dela. Para quem não está seguindo ainda, é só procurar no Instagram, né, Ana? Isso, @oficial Ana Chaves. Então vamos seguir que lá tem absolutamente tudo, hein, galera? @oficial Ana Chaves. Ana, foi um prazerzaço estar aqui, né, no seu programa, batendo um papo com você, conhecendo mais da sua história, que é um exemplo para todos nós, e feliz de ver você compartilhando, né, com o nosso público, com toda a galera aqui nas ondas do rádio. Seja muito bem-vinda e boa sorte aqui na trajetória com a gente, viu? Obrigada, até mais. Gente, o programa da Ana então tá ficando por aqui. Você acompanha ela semana que vem aqui na Vibe Mundial. Tchau, tchau.